E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Eu sou o Pedro Henrico e como nem só de Roda do Tempo eu vivo, eu resolvi fazer esse vídeo das melhores leituras de 2019. Na verdade, os livros que eu mais gostei de ler em 2019. Eu sou uma pessoa muito metódica quando eu tô lendo. Então, quando eu começo a ler uma história de alguma saga, de algum autor, eu leio aquela saga até o fim. Eu não leio outros livros de outros autores, outras coisas no meio. Então, por exemplo, quando eu estava lendo A Roda do Tempo, eu li do primeiro ao quinto, que é o que tinha em português na época, e fiquei esperando que a Intrínseca tinha anunciado que ia lançar o sexto, em 2018. Então, eu fiquei meses esperando sem ler nada esperando lançar o sexto em português, e aí depois que lançou o sexto em português, eu li o resto do sétimo ao 14 em inglês. Porque eu não consigo trocar de universo na minha cabeça. Se eu tô com aquele universo na cabeça, eu prefiro não sair dele, eu prefiro ficar só nele. Então, nesse vídeo das leituras, eu vou organizá-las na hora de fazer um top de melhores leituras, não nos melhores livros, mas eu vou organizar em sagas que eu mais gostei e dentro da saga que eu mais gostei, qual livro dela eu mais gostei de ler, beleza? Então vamos começar com as leituras do ano de 2019. Vamos lá então, deixa eu ver a minha listinha aqui. Em abril eu li a Primeira Era de Mistborn, os 3 livros que são da Primeira Era. Em maio eu li a Segunda Era de Mistborn, os 3 livros que tem também. Em junho eu li A Torre Negra, do Stephen King, os 8 livros, do primeiro ao sétimo e O Vento na Fechadura, né? Que se passa entre o quinto e o sexto, não lembro direito. Em junho eu li Elantris e A Curva do Sonho. Em agosto eu li a trilogia do Elfo Negro, da Lenda de Drizzt. Eu li a trilogia Mar Despedaçado e eu li os três livros do Nobre Vigaristas que tem publicados no Brasil. Em setembro eu li A Primeira Lei e os 3 livros da Primeira Lei e os 2 livros do Matador, da Crônica do Matador de Rei e a Música do Silêncio, né, que é um conto no universo do Matador de Rei. Em outubro, eu li Stormlight Archive, que são os 3 livros que tem publicados, e Arcanum Unbounded, que são várias histórias que se passam no Cosmere. Em novembro, eu li Warbreaker e Witcher, do primeiro ao sexto livro. Em dezembro, eu li o 7º livro de Witcher e o Prelúdio. Então, essas completam minhas 45 leituras do ano. Vamos agora ao top delas. Por saga e dentro da saga, qual livro que eu mais gostei dentro dela? Em oitavo lugar, nós temos a saga do bruxo Geralt de Rivia, Witcher, que virou uma série do Netflix que está bem popular agora no momento. Não é uma história, um livro que eu tenha gostado tanto. Não faz muito o meu estilo de história e eu também não gostei muito da escrita. Talvez por ser uma tradução do polonês, ficou meio truncada. Não sei. Mas o livro que eu mais gostei em Witcher foi Batismo de Fogo, o quinto livro, que são apresentados vários personagens novos, coadjuvantes que são muito legais, muito interessantes. Então esse foi o livro que eu mais gostei. Em oitavo lugar, Witcher, e o livro, o que eu mais gostei de Witcher, Batismo de Fogo, o quinto. Em sétimo lugar, nós temos A Lenda de Drizzt, que é uma mega saga, que são mais de 30 livros e começou a ser publicada recentemente no Brasil, no universo de Forgotten Realms, de Dungeons and Dragons. O livro que eu mais gostei é uma saga bem legal. O Drizzt é um personagem muito cativante. Os questionamentos filosóficos e morais deles eu gostei bastante de ler. E o livro que eu mais gostei, eu acho que foi o segundo, que só foi publicada a trilogia do Elfo Negro, que são os 3 primeiros que eu li, né? E desses, o que eu mais gostei foi o segundo, Exílio, que ele tem uma jornada bem interessante. Eu não vou falar muito, mas eu recomendo bastante. Em sexto lugar, nós temos Nobres Vigaristas, uma saga que é muito legal. Os personagens dela são muito interessantes, os golpes que eles aplicam são muito bem pensados. É tipo Ocean Eleven num mundo de fantasia, só que é muito divertidos. Eles são personagens muito divertidos e a história é muito boa. Os Nobres Vigaristas, o melhor livro que eu gostei mais de ler foi o primeiro, As Mentiras de Locke Lamora.
é o mais surpreendente, a narrativa a que é melhor amarrada, sabe? A história do livro é muito bem amarrada no primeiro livro. No segundo eu achei que teve uma queda. Ainda são livros muito bons, mas o primeiro, assim, é fenomenal. As Mentiras de Locke Lamora. Sexto lugar, Nobres Vigaristas. O livro que eu mais gostei, As Mentiras de Locke Lamora. Em quinto lugar, A Crônica do Matador do Rei. Uma história que, uma saga de fantasia, aliás, que já é bem famosa, muito popular, né? O Patrick Rothfuss é super popular. E o livro que eu mais gostei foi O Nome do Vento, o primeiro livro, que é incrível. A escrita do Patrick Rothfuss, todo mundo fala, é maravilhosa, é muito bem escrito, o livro é maravilhoso. O segundo livro eu achei ele mais enrolado em algumas partes, mais devagar, sabe? Mais entediante até um pouco. Mas o primeiro livro, assim, é fenomenal, é muito, muito bom. Então, em quinto lugar, a série A Crônica do Matador do Rei e o primeiro livro, O Nome do Vento, o que eu mais gostei dentro dele. Em quarto lugar, nós temos Mistborn, uma série que é muito famosa, uma das principais que o Sanderson escreve, planeja que sejam vários livros, várias trilogias, contando e com um sistema de magia que vai evoluindo e a história também com o tempo. É uma saga muito interessante de se acompanhar, sabe? Eu também acho que dentro de Mistborn, o livro mais forte, que eu gostei mais de ler, foi o primeiro, O Império Final, que pra mim também é o melhor, sabe? A narrativa, a história dele é mais surpreendente. O segundo eu achei um pouco. Não sai do lugar, sabe? As coisas não saem do lugar, voltam sempre pro mesmo ponto. E o terceiro é muito bom, mas falta coisas que só tem no primeiro, que eu não vou entrar em spoilers, mas é isso aí. Mistborn, O Império Final. Quarto lugar, o primeiro livro da série. E também a Primeira Era. A Primeira Era é bem melhor que a segunda. Ou a primeira e meia, né? Não vou entrar em detalhe disso. Num vídeo de Mistborn eu falo melhor. Chegando no top 3, nós temos no terceiro lugar A Primeira Lei, do Joe Abercrombie, que é uma série fenomenal para quem gosta de Grimdark Fantasy, de fantasia Grimdark mais sombria. É muito surpreendente, os personagens são fantásticos, sério. O Sandan Glokta é um puta personagem incrível de se ler, sabe? É um mundo mais simples de magia, mais sutil, sabe? Não é um mundo de magia direta e utilização e disputas. Muito interessante para quem gosta de Game of Thrones, uma fantasia mais dark, mais sombria. Fantástico. E o livro que eu mais gostei dentro da Primeira Lei foi o primeiro também, O Poder da Espada. Eu gosto muito da narrativa do segundo dos outros personagens. A do Sandan Glokta, que é o melhor personagem do primeiro livro, eu acho que ela no segundo é mais entediante um pouco. Um pouco. Mas mesmo assim, ele é o melhor personagem e no primeiro livro é simplesmente fenomenal. Então, no terceiro lugar, A Primeira Lei e o primeiro livro, O Poder da Espada. E em segundo lugar, nós temos A Torre Negra, do Stephen King. Magnus Opus dele, a maior obra, 8 livros gigantescos, muito boa. Alguns livros mais parados, não sei o que, tem gente que gosta mais de uns, tem gente que gosta mais de outros. No geral, uma série fantástica de ser lida, fantástica. A segunda série que eu gostei mais de ler em 2019. E dentro dela, o livro que eu mais gostei de ler foi o segundo, A Escolha dos Três. Não é um livro tão popular entre as pessoas, né? As pessoas preferem mais o Mago e Vidro, o quarto livro, que é fantástico, mas A Escolha dos Três, O Pistoleiro, que é o primeiro livro, me decepcionou um pouco do que eu esperava da saga. Só que o segundo, A Escolha dos Três, sabe? Um livro que você não consegue largar, não consegue soltar, você tá entusiasmado para saber o que vai acontecer o tempo todo. Assim foi a minha leitura da Escolha dos Três. Então, em segundo lugar, A Torre Negra
E é o segundo livro, o que eu mais gostei, A Escolha dos Três. Em primeiro lugar, nós temos The Stormlight Archive, a melhor série do Brandon Sanderson, na minha opinião. Simplesmente fenomenal. Tudo nela é incrível, sério. No começo, antes de ler, eu fiquei um pouco receoso pelo tamanho, pelo sistema de magia, os Cavaleiros Radiantes, as 10 ordens, os poderes que eles têm, não sei o que, não sei o que. Mas é tudo executado de maneira sutil e que não te confunde. A escrita é boa, os personagens, a história é entretente. Simplesmente a melhor saga que eu li no ano. Eu tô muito entusiasmado pro quarto livro, que está anunciado para novembro desse ano para ser lançado. Vou comprar na pré-venda, não vejo a hora de chegar e ser lançado. Realmente é uma saga assim que eu tô bem entusiasmado com as possibilidades dela, né? Das que eu falei, se eu não me engano, eu falei três que, contando essa, que não foram finalizadas ainda, né? A Crônica do Matador do Reino foi finalizada, falta lançar o terceiro livro. E Nobres Vigaristas, o autor planeja que sejam 7. Eu só lançou 3 por enquanto. Mas dessas que estão incompletas, né? E eu não tô contando Mistborn, porque Mistborn já tá completa a primeira era. Das que estão completas, com certeza The Stormlight Archives é a que tem mais potencial para. Tem um potencial enorme. O autor planeja que sejam 10 livros e divididos em duas pentalogias, 5 livros e depois 15 anos de eventos, né? E os outros 5 livros de história, igual Star Wars, sabe? Inicialmente, né? Que teve a trilogia prequel e a trilogia original. Vai ter a pentalogia inicial e a outra pentalogia 20, 30 anos, sei lá, depois da história. Muito entusiasmado, não ver, quero que ele termine a primeira pentalogia logo, para ter algum final, né? Não vai ser o final geral da história de Stormlight, mas vamos ter já um final em breve da primeira pentalogia, beleza? E em Stormlight Archive, o livro que eu mais gostei foi Oathbringer, o terceiro livro. Flashbacks focados no Dalinar, que nesse livro é incrível o personagem dele. Jornada da Shallan, do Kaladin, excepcional, sério. Foi o livro que eu mais gostei de ler em 2019, de longe, de longe. Um livro assim que eu não conseguia largar por nada. Dormir, passar fome, foda-se, cara. Eu não posso parar de ler esse livro. Foi o livro que eu mais gostei em 2019. E assim eu acho que eu fecho o meu top 8 das sagas que eu mais gostei de ler em 2019. E dentro delas, o livro que eu mais gostei. E é isso, ficamos por aqui. Se você gostou, comenta aí o que você achou do vídeo, quais foram as suas melhores leituras de 2019, se você concorda ou não com os livros, a ordem e os livros que eu escolhi de cada saga como os meus preferidos. Mas é isso então. Muito obrigado e até a próxima.